Boa noite a todos, ou bom dia, ou boa tarde. Sejam todos bem-vindos, mais uma vez, aqui comigo, para o estudo do capítulo número 3 do livro Renovando Atitudes, de Hamed. E o capítulo de hoje, o título do capítulo de hoje se chama Tempos da Ignorância. E o que esse capítulo basicamente nos fala? Nos fala sobre crianças, sobre desenvolvimento dessas crianças, uma análise mais profunda, enquanto espíritos que reencarnam no seio familiar de uma maneira diversa, que a gente vai falar um pouco sobre isso. Ele vem falar um pouco também sobre o nosso desenvolvimento, a nossa evolução enquanto ser, enquanto indivíduo, e fala sobre ignorância também. Vamos começar? Tem bastante coisa para a gente falar hoje. E antes de iniciar, vamos fazer a nossa oração. E eu convido a todos a cerrarem os olhos junto comigo. E primeiramente, rogamos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso guia, nosso irmão, nosso amigo, a espiritualidade de luz, que sempre nos acompanha, que nos ampara, que nos dá todo o suporte. Desde já estamos agradecidos e pedimos a vossa presença, que possamos aqui estudar um pouco, aprender um pouco mais em conjunto. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, vamos lá, vamos a isso. Vamos começar com Hamed, então, na primeira página. O que ele nos diz? No final da primeira página, Hamed diz o seguinte: o eminente psicólogo e pedagogo suíço Jean Piaget, responsável pela teoria de que o desenvolvimento das crianças propicia seu aprendizado, dizia que elas são diferentes entre si. Atenção agora. Que cada uma tem o seu jeito de crescer e de se realizar como um indivíduo, e que todos poderíamos ajudá-la nesse crescimento, porém nunca impondo formas generalizadas e semelhantes. Bem, para começar, ele vem falar sobre criança. E aí vamos a isso. Quem são essas crianças? Vamos lá. Eu vou dar 3 cenários normais, tá? Atenção. Não é que seja assim, mas são 3 cenários normalmente como acontece na reunião familiar, espíritos que reencarnam, ou seja, a nossa família. O que ela constitui? Normalmente as nossas crianças, os nossos filhos, podem ser, número 1, espíritos afins, pode ser o nosso avô, a nossa avó, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso irmão, que reencarnou no mesmo seio familiar de novo, diversas encarnações passadas, 1, 2, 5, 10, encarnamos novamente, porque somos espíritos afins, e nos ligamos vibracionalmente, e aqui nos reencontramos no seio familiar para nos dar um suporte um ao outro, de alguma forma, para vivenciarmos essa encarnação da melhor maneira possível, para aprendermos e evoluirmos. Número 1 é essa. Número 2 é que, de alguma forma, também numa encarnação passada, nós arrumamos algum problema com alguém, algum ódio, alguma vingança, algum desacordo, alguma morte, algum rancor, enfim, não interessa, não quero entrar por aí. Mas que nos ligou profundamente, espírito, atenção, vamos abrir um parênteses aqui. A vibração, a ligação, o amor e o ódio ligam da mesma forma, de diferente intensidade, mas nos reúnem na mesma vibração. Então, se eu amo alguém e a pessoa me ama, há um laço de união fluídico, vibracional, ponto. Agora, se eu odeio alguém e alguém me odeia também, existe o mesmo laço, só que numa contramão. Mas a ligação também existe, ok? Em outro polo, polo positivo e polo negativo, mas também existe. Fecha parênteses. Voltando. Então, se de alguma forma nós nos ligamos vibracionalmente com o fulano, ciclano, numa encarnação passada, no seio familiar ele retorna também para o tal resgate necessário, a providência divina, a espiritualidade, no planejamento reencarnatório, nos coloca de novo sobre o mesmo teto para um resgate muitas das vezes, ok? E a terceira, normalmente, é aquele espírito que de alguma forma nós não conhecemos, nós não temos histórico, não temos passado nenhum com esse espírito, mas de alguma forma ele é
colocado como nosso filho, como um parente, para o nosso crescimento, para o crescimento dele. De alguma forma há algum tipo de afinidade, algum tipo de sintonia, e assim nós somos reunidos debaixo do mesmo teto também, por algum motivo, por alguma razão. Então o que interessa saber isso, Nelson? Interessa saber porque nós, enquanto pais, enquanto educadores, a partir do momento que nós temos essa consciência de que a melhor forma de educar é o olhar, entender, compreender que cada ser, cada indivíduo tem as suas diferenças, tem a sua bagagem, porque vivemos uma encarnação passada e aqui nos encontramos novamente. Esses indivíduos precisam de considerações diferentes e não de formas generalizadas, como o Hamed coloca aqui. O que isso quer dizer na prática, Nelson? É assim, eu tenho 2, 3 filhos. Tenho 3 filhos, pronto. Vamos dizer que eu tenha 3 filhos. Então, quer dizer que eu vou ser o pai igual para os 3 filhos. Normalmente é assim que a gente faz, né? Mas será que um filho não precisa de mais atenção do que o outro? Será que um não precisa de maior atenção em termos educacionais, em termos de amor, porque ele já demonstra ali algum tipo de personalidade, algum tipo de dificuldade, algum tipo de antipatia, algum tipo de sentimento de revolta, muitas das vezes? E a gente já percebe logo quando criança, será que aquela criança ali não precisa de mais atenção que uma outra, que às vezes é uma criança mais tranquila, que tem uma afinidade melhor, que já está num outro estágio? Não sei. Não sei, quem vai dizer é quem é pai, quem tem filho e consegue perceber muitas das vezes. É até interessante quando são gêmeos e percebe-se que teve a mesma criação, o mesmo seio familiar e tem personalidades completamente diferentes e muitas das vezes motivações, tendências, afinidades ou dificuldades de uma maneira geral completamente diferentes. E Hamed vem nos alertar exatamente sobre isso. Porque nós, naturalmente, no processo normal, o processo natural do ser humano é fazer o quê? É replicar aquilo que nós aprendemos do nosso pai, da nossa mãe, o que é o certo e o que é errado, e que os nossos avós ensinaram aos nossos pais, e assim a gente continua. Só que acho que a grande discussão aqui, a chamada de atenção de Hamed para essa análise mais profunda, é que talvez esse tipo de educação funcionou do seu avô, da sua avó para os seus pais. E talvez até funcionou para você, mas não necessariamente vai funcionar para o seu filho. Porque a educação, de uma maneira geral, quanto mais nos termos materialmente falando, da escola, a escola muito bem, ela nos ensina, ela nos dá educação na base intelectual, nos prepara para a vida acadêmica, o que é que seja, mas ela não nos ensina principalmente o aspecto moral. Crenças, valores se aprendem em casa, né? E como é que é a nossa criação? Qual é o tempo que a gente doa para esses filhos? Será que muitas das vezes não é ali o PlayStation, o joguinho, o YouTube que está fazendo esse papel? Uma empregada, ou um tio, ou uma avó, ou não sei, um vizinho? Será que não é o nosso papel enquanto educadores? Podemos fazer o melhor tendo essa consciência de que esse espírito está ali, encarnado, nosso filho não está ali por acaso. Não foi por acaso que ele foi colocado ali ao nosso lado. De alguma forma ele faz parte do nosso contexto também para evoluir. Ele faz parte da nossa caminhada. Não aconteceu por acaso, nasceu filho aí, pronto, e a vida cria, né? E as coisas acontecem. Sim, se a vida que tiver criar, a vida vai criar. Mas eu acho que a chamada de atenção, mais uma vez, de Hamed, é para nós estarmos atentos enquanto pais e darmos o nosso melhor. Também não adianta a gente entrar em paranoias, naquela história que eu digo sempre, de chicote, de uma autoexigência em demasia, que nos coloca num estágio de culpa, muitas vezes. Tem que tomar cuidado, a gente tem que ter a consciência tranquila, enquanto pais, enquanto educadores, para doar o nosso melhor para aquele ser que nós amamos, o nosso filho, a nossa filha que vem de encontro às nossas necessidades e às necessidades dele ou dela. E eu acho que essa a importância de termos de termos essa visão
mais ampla nesse sentido, ok? Vamos continuando então? Vamos lá. Próximo trecho. As diversidades do nosso tempo de criação, nossas heranças reencarnatórias, eu acabei de falar sobre isso, experiências emocionais e mentais, ambientes sociais onde ocorrem essas mesmas experiências, estruturas sexuais, masculinas ou femininas, e motivações várias desenvolvidas na atualidade, particularizam os seres humanos com vocações, tendências, interesses, grau de raciocínio e discernimento sui generis. Bem, basicamente, numa encarnação de uma criança, existem 3 fatores que nos guiam, que são a baliza, que são a estrutura de uma encarnação. Enquanto nós, seres humanos, mas vamos analisar no aspecto criança, que é o que a gente está falando aqui, que está ainda puxando nesse aspecto da criança. São 3. O meio, bagagem espiritual e genética. Vamos avaliar mais ou menos cada um. Rapidamente, sem se aprofundar muito. Genética. Genética é papai e mamãe, a estrutura fisiológica, é um corpo completo, é bem feito, tem algum bem feito ou mal feito, não, parece piada, né? É um corpo saudável, tem alguma tendência, alguma propensão, algum tipo de dificuldade, alguma limitação enquanto a gente nasce, é a cor da pele, é a cor do cabelo, a cor dos olhos, é a altura, é o sexo, é masculino, é feminino, não interessa, ponto. Essa é a genética de uma maneira geral. Nós temos o meio. O que é o meio? Aonde nós nascemos? No caso aqui, né, as pessoas que provavelmente estão assistindo vão ser brasileiras ou portuguesas, tem amigos portugueses que assistem também, ou tem amigos brasileiros que estão na Inglaterra assistindo também. Não sei se estão assistindo, né? Talvez. Mas vamos lá. Então, nascemos no interior do Piauí ou nascemos em São Paulo? Nascemos na aldeia, lá na Guarda, ou nascemos em Lisboa, no Porto? Nascemos em Londres ou nascemos em Brighton? Tudo isso vai influenciar o aspecto social, a questão do meio em relação à segurança, a ter condições financeiras ou não, ter educação ou não. O meio é hostil, eu tenho liberdade de expressão, ou vamos para uma área mais... porque eu peguei aqui Inglaterra, Portugal, Brasil, mas vamos para uma questão mais extremista. Afeganistão, pronto, que estão falando bastante sobre o Afeganistão agora. Nascer no Afeganistão enquanto mulher, esse é um meio que é muito hostil e que vai influenciar bastante a encarnação dessa criança, ok? Então vamos lá, a gente falou sobre genética, falamos sobre meio, e a última, herança espiritual, que aí é o que vem Hamed nos falar, que é isso que nos toca mais ainda enquanto pais. O que é herança espiritual, basicamente falando? Herança espiritual é a bagagem, a tal bagagem de outras encarnações, o que adquirimos como experiências positivas ou negativas. Ponto. E como isso se manifesta hoje em dia, Nelson? Se manifesta através das nossas tendências e das nossas inclinações, positivas ou negativas. Se um pai, uma mãe, se nós pararmos para observar, desde a tenra infância, consegue perceber, quanto mais quando tem irmãos, né? Fazendo uma comparação, não uma comparação para dizer quem é melhor ou quem é pior, atenção, mas conseguimos perceber tendências mais positivas, mais negativas, alguns movimentos mais fortes para um lado ou para o outro, nas duas esferas, porque nenhum de nós somos perfeitos. Todos nós temos características, normalmente, de orgulho, de avareza, enfim, egoísmo. E não vou entrar por aí, mas vamos lá. Desde criança, vamos voltar à criança para não me perder. Então, percebemos nas crianças, desde a tenra infância, algumas tendências. E para que isso interessa, Nelson? Interessa para nós, enquanto pais, enquanto educadores, estarmos atentos. E desde que o que acreditamos no nosso sistema de crenças e valores
principalmente nesse aspecto moral. O que nós podemos limar, ajustar, corrigir, ensinar a essa criança. Porque o lado intelectual, a escola dá. Isso o mundo dá. Agora, o lado moral, ele vai aprender em casa, com os pais. Eu acho que essa é a chamada de atenção aqui que ele vem nos dizer. Vamos continuando. Como educar ou avaliar genérico... isso é uma pergunta. Calma, uma pergunta. Uma pergunta de 50 palavras. Vamos lá. Como educar ou avaliar genericamente, usando o mesmo critério, crianças que receberam uma educação cheia de energia e vida, ensinadas a questionar, criar e ter curiosidade e admiração pela natureza, e outras que só vivenciaram discussões, agressões e comportamentos medíocres por entre odores de bebidas alcoólicas e nicotina. Vou pausar aqui e depois eu continuo. A pergunta do Hamed. É aquele clássico que é assim. A mamãe foi chamada na escola porque o filhinho, que ela ama de paixão e que é um doce em casa, que nunca falou um palavrão, ele é super tranquilo, uma criança é um anjinho. E chegou na escola e xingou e agrediu a outra criança lá, foi super violento. E ela é chamada, ela não compreende, os pais são chamados lá na escola, e chegam na escola, e vem lá a diretora, a tia da escola, e fala, olha, o seu filho xingou o fulaninho de palavra XYZ. E aí o pai e a mãe regalam os olhos e ficam assim chocados com aquilo, e falam, como assim, meu filho? Como você falou uma palavra dessa? Aonde que ele aprendeu isso? Aonde que ele aprendeu isso? Ele não trouxe esses xingamentos de uma encarnação passada. Ele aprendeu, muito provavelmente, com o papai, com a mamãe, com a vovó, com o tio, com a televisão, com a internet, que é bom estar atento, né? O tipo de conteúdo que a criança tem que supervisionar, o tipo de conteúdo que a criança está ali se alimentando diariamente, porque essa criança não tirou do nada isso. Então, um ambiente familiar, principalmente, que é o que Hamed está falando aqui, é de extrema importância. Em que ambiente familiar a criança é uma esponja? Sabe a história que a criança é uma esponja? Ela está ali só recebendo informações, todo tipo de informações, para o bem e para o mal, as coisas boas e as coisas ruins. Então, numa casa que só tem gritaria com os pais, é o pai e a mãe brigando o tempo inteiro. Grita, 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 grita. O que essa criança vai fazer? Ela entende que para conversar se grita. Então ela vai gritar. É assim que ela vai agir. Sabe, essas pessoas que gritam? Porque normalmente é assim que elas aprendem. O tempo inteiro. Não tem outra fórmula. Então há de ter atenção exatamente nesse aspecto de como essas crianças estão sendo criadas. E a criação é 24 horas por dia. Claro que, atenção, vamos lá, tem que sair para trabalhar, tem outros afazeres, não dá para ficar 24 horas com a criança. Mas dentro do possível, tendo esse olhar de educador, essa atenção, essa preocupação para essa criança ser monitorada da melhor forma possível e ter a melhor influência possível. Que foi o que Hamed fez aqui, essa comparação da criança que é estimulada a artes, cheia de energia e vida, e a outra que só vivencia discussão, etc. São dois mundos completamente diferentes. Então Hamed nos questiona como avaliar como é que ele diz aqui? Como educar ou avaliar genericamente duas crianças que são criadas de formas distintas. Então, só para fazer essa leitura. E aí, finalizando a pergunta dele, por que eu separei? Porque agora é uma outra coisa muito importante que eu quero ressaltar. Ele diz o seguinte: sem uma visão saudável de Deus, ao contrário, temerosa, distorcida, adquirida através da crença de um ser ameaçador e temperamental. Isso é o seguinte, eu não sei vocês, ou você que me assiste, mas da onde eu venho, tem uma frase muito popular que é assim: Deus castiga. Deus castiga.
E quando a criança aprende isso desde a infância, eu não lembro na minha infância, mas eu imagino que a criança deve imaginar que o Deus é parecido com o Papai Noel, ou Pai Natal, para quem está em Portugal, só que com um cajado sentado, julgando. Papai Noel não é o Papai Noel que dá presente, tá? Só julgando. Você fez errado, vai pagar. Você outro, pecou, vai pagar. E essa concepção de Deus, que é o Deus aqui, que é o Deus que punitivo, como ele fala, uma imagem distorcida, ameaçador, um ser temperamental e ameaçador. Essa visão de Deus é, no mínimo, muito complicada, né? Até porque vem Jesus nos apresentar um Deus completamente diferente. Eu vou compartilhar o Deus que eu compreendo, que é o Deus que Jesus nos apresentou, que é o Deus de amor. Esse é o Deus que eu compreendo e que eu acredito que é o Deus verdadeiro e não um Deus vingativo. E mais à frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Eu vou segurar um pouco essa história do Deus castiga, tá? Só para fechar esse capítulo, tem uma coisa que é importante também, que... Importante não, é que me veio à cabeça agora. É futebol, tá? Gosto muito de futebol e vou dar um exemplo aqui com criança, como é que funciona. O pai e a mãe que levam a criança para o futebol. É um ótimo ambiente, eu adoro futebol. Mas no estádio, principalmente, ou então, não precisa nem estar no estádio, vamos ampliar isso. Sentado do lado do pai assistindo futebol, principalmente o pai com os amigos. Homem, então, nossa, vendo futebol, parece que é desculpa para o ódio, para a animalidade, para o xingamento, para a irritação, para tudo que tem de ruim dentro de nós. Parece que quando a gente está vendo futebol, a gente coloca tudo para fora. E a criança ali ao lado, o que ela faz? Opa, peraí, lá no estádio dá para eu xingar, dá para eu tacar pedras em todo mundo, dá para eu falar mal, porque o fulaninho é isso, aquilo, outro. Não vou ficar falando palavrão aqui, mas só para a gente fazer uma leitura, nós enquanto sociedade, como muitas das vezes a gente tem as nossas bengalas psicológicas, as nossas desculpas para certo tipo de atitude na frente da criança. E a criança fica ali 2 horas com o pai no futebol, vendo aquele tipo de conteúdo, esse tipo de reação, de xingamento, de palavras, x, y, z, e depois, quando acaba, fala: olha, filhinho, esquece o que aconteceu agora, tá? Apaga da sua cabeça, passa uma borracha, finge que nada aconteceu e continua a sua vida sendo educadinho, não fala palavrão. Olha, finge que nada aconteceu. Não é assim que funciona, né? As crianças estão sempre absorvendo o conteúdo o tempo inteiro, então tenhamos atenção com as nossas crianças. Vamos seguindo. Mais à frente, Hamed nos diz: esse processo evolucional nos mostra que podemos estar um pouco atrás ou adiante das criaturas, embora cada uma delas tenha suas características próprias e certas de acordo com a sua idade astral. Idade astral, o que ele quer dizer com idade astral? Idade espiritual. Enquanto espíritos reencarnantes. Então, qual é a sua idade, Nelson? Não sei, não faço a menor ideia, não vislumbro, a minha mediunidade é muito limitada, não faço ideia mesmo. E para você, qual é? Não faz diferença nenhuma, tá? Mas, claramente, nós podemos perceber nas nossas crianças, muitas das vezes, o pai e a mãe falando assim: nossa, essa criança, esse meu filho parece meu pai. Não, parece um velho, essa atitude dele. Parece um meu avô, a minha avó. Nossa, fulaninho, outro dia eu estava na rua, aconteceu aquilo lá na loja, me deu uma lição de moral. Nossa, que não devia ser criança, vem do outro mundo. Porque muitas das vezes, esse espírito que reencarna no nosso seio familiar, a nossa criança, né, de hoje em dia, que a gente olha ali pequenininho, muitas vezes um bebezinho, já começa a mostrar para que veio, já começa a mostrar as suas aptidões, os seus lados positivos. Muitas das vezes, eu, espiritualmente falando, posso ser uma criança espiritual frente a esse espírito que vem como meu filho,
que pode ser um espírito altamente evoluído não sei, mas muito mais evoluído do que eu, e há logo um choque num sistema de crenças e valores, muitas das vezes, um lado moral, que essa criança vem nos mostrar, porque pode ser que ela venha para nos ajudar, pode ser sim. Como pode ser que nós estamos aqui para ajudar essa criança? E como responder isso? Não sei te responder isso, porque isso é um processo muito pessoal, muito individual do seu relacionamento com seu filho. Então, você que tem que fazer esse tipo de avaliação. Claro, de alguma forma, se você está como pai, é porque você tem que ensinar e tem que fazer o seu papel, ok? Essa história de pai e filho é interessante. Só abrir um parênteses aqui rapidamente, porque às vezes eu costumo falar um pouco disso, é um tema recorrente sobre o papel do educador, e algumas pessoas me perguntam: e você, Nelson? Você tem filhos? Você age assim? Eu já escutei já. Em final de palestra, a pessoa vem me perguntar: poxa, Nelson, mas é tão difícil o que você está falando. Poxa, cá entre nós aqui, né? Aquela coisa, pô, me conta aqui a verdade. Você é assim com seus filhos? E aí eu respondo: não sou assim com meus filhos, até porque eu não tenho filho. Não tenho filho humano, eu tenho filho gato, mas é um outro tipo de relacionamento, que eu amo muito meu filho gato, mas eu não tenho filhos. Então, para mim, é mais na parte teórica. Eu posso trazer para vocês aqui o que o Hamed está falando, porque eu não tenho experiência nenhuma enquanto pai, enquanto educador, para falar alguma coisa. Eu só estou repassando o que Hamed está falando, tá? Então, por favor, não briguem comigo, briguem com Hamed. Estou tentando só desenvolver o raciocínio do Hamed aqui, porque eu já tenho minhas complicações com meu filho gato já. Mas é outro tipo de dor de cabeça, né? É outro tipo de criança. É uma criança que não dá muito trabalho, ou dá menos, né? Dá trabalho também, mas dá menos trabalho, muitas das vezes, imagino eu, do que uma criança, ser humano. Vamos lá? Vamos continuando? Mais à frente, Hamed nos diz: nesse decurso evolutivo, todos nós passamos por fases de orgulho e egoísmo, de egoísmo e orgulho, até atingirmos mais tarde meu Deus do céu, as grandes, não sei o que está acontecendo comigo, eu estou ficando cego. Vamos lá. Apaga tudo, vamos de novo. Nesse decurso evolutivo, todos nós passamos por fases de egoísmo e orgulho até atingirmos mais tarde as grandes virtudes da alma. Deve ser o sono. Consideremos, portanto, que não seremos censurados por estar nessas fases primitivas, porque o que chamamos de defeito ou inferioridade seja talvez a passagem por esses ciclos iniciantes onde estagiamos. Muito bem, o que o Hamed está falando sobre aqui? Hamed está nos falando sobre os tais defeitos nossos, que eu mencionei ainda há pouco, que todos nós temos um pouco de orgulho e de egoísmo. Até você que está me escutando e acha que não tem, dá uma olhadinha lá no fundo. Olha com carinho que você vai encontrar alguma manifestação de orgulho e egoísmo, que são uma das grandes chagas ou uma das grandes pedras no sapato que nós temos enquanto seres nesse processo de evolução. Agora, outro aspecto que Hamed pontuou aqui interessante, que é a questão das fases. Que sim, provavelmente estamos nessa fase que nos impede, que tem essa questão dos defeitos, ou da questão dos problemas, mas vamos enxergar isso realmente como fases, que temos que fazer o esforço para modificar. Deveremos, não temos nada, cada um faz o que quiser, na velocidade que quiser, no ritmo que quiser. Se também não quiser fazer nada, não tem problema, tá? É a proposta, é o convite. Então o convite é que possamos estar atentos o tempo inteiro, na vigilância, sobre esses aspectos que se manifestam no nosso íntimo, de orgulho, de egoísmo, e que possamos limar essas tais arestas, que possamos assim continuar evoluindo. Porque ele fala aqui também, olha só,
para que chamamos de defeitos e inferioridades, seja talvez os ciclos iniciantes onde estagiamos, tal do ciclo que nós estagiamos. Grandes virtudes da alma. Pronto, eu acho que eu falei tudo. Eu acho que eu estou com sono, pessoal, desculpa. Eu só percebi agora. Mas vamos continuar, tá? Eu estou lendo aqui, estou raciocinando e tá começando a dificultar. Mas vamos lá que acho que a gente está indo bem. Continuando. Coisas inadequadas que vemos em outras pessoas podem ser naturais nelas, ou mesmo do tempo da sua ignorância, e representam características próprias de sua etapa evolucional na estrada por onde todos transitamos, alguns mais avançados e outros na retaguarda. Então, é o seguinte, aceitar o próximo que está numa condição diferente do que a nossa, muitas das vezes, tá? E não tentar impor o meu pensamento, a forma que eu vejo a vida, a forma que eu acredito que é o certo ou que é o errado. E aí vamos sair um pouco da esfera de criança? Vamos trazer um pouco a esfera do relacionamento homem e mulher. Ok. O que acontece? Muitas das vezes a gente acredita que a gente está certo do nosso ponto de vista e a gente quer mostrar para aquela pessoa, e a gente tem as melhores das intenções, o maior amor do mundo, a gente quer o bem, a gente quer que aconteça, e a gente tá ali muitas das vezes forçando uma barra, mas pode ser um nadar contra a maré, um murro em ponta de faca, porque se a pessoa não tiver a maturidade emocional, o estágio evolutivo naquele momento, não adianta. Não adianta. A gente vai fazer o nosso melhor, sim, para tentar colaborar, ajudar sempre, mas são questões muitas das vezes de ponto de vista, de maturidade emocional, de crescimento evolutivo, enquanto espíritos que somos também, avaliando nessa perspectiva. E como é que isso acontece? Acontece em conflito, muitas das vezes. Então, como é que a gente pode, dentro do possível, nesse relacionamento homem e mulher, conter as nossas expectativas? Eu falo muito sobre expectativas. Como é que a gente pode conter as nossas expectativas para não nos frustrarmos, para não estarmos ressentidos, magoados, desanimados, feridos, sofrendo com dor num relacionamento muitas das vezes que nós esperamos em demasia daquele fulano ou daquela fulana. E o sofrimento está na nossa mão. Sabe por quê? Muitas das vezes foi um erro de avaliação nosso. Expectativa em demasia é um erro de avaliação. Muitas das vezes a gente cria um castelo de ilusões e constrói aquele castelo enorme e chega no momento que a gente percebe que aquele castelo cai e a gente se desilude, porque só se desilude quem se iludiu algum dia. Qual é a proposta, Nelson? Qual é a ideia? É ter o pé no chão, conter as expectativas. Ter expectativas é normal. É normal. Atenção. Não é errado ter expectativas. A questão é como regular essas expectativas de forma, considerando que todos nós, como o Hamed nos disse agora, temos um pouquinho de orgulho, temos um pouquinho de egoísmo e que não somos perfeitos e que isso muitas das vezes vai reverberar, vai aparecer em manifestações dentro do nosso relacionamento, homem-mulher, homem-homem, mulher-mulher. Ou vamos sair da esfera emocional, amorosa, vamos levar para a esfera amizade. Muitas das vezes acontecem grandes desilusões, grandes problemas de comunicação na esfera da amizade. Pessoas que nós consideramos um grande amigo, uma grande amiga, e que nos decepcionam profundamente em algum momento da vida e que a gente olha para trás e aquilo acaba com a gente. Nos deixa profundamente magoados, profundamente para baixo. Então, tenhamos atenção às nossas expectativas, tá bom? Vamos lá. Eu quando falo para vocês, eu falo muito para mim. E é ótimo o vídeo porque eu estou me vendo, né? Então é um espelho aqui. Então você agora está me vendo, e eu também estou me vendo. Então é ótimo. Eu falo muito para mim isso, muito para mim nesses relacionamentos. Vamos continuando aqui.
Onde é que nós estávamos? Sim, agora a parte do Deus castiga, que é ótimo. Vamos lá. Já está terminando, tá, gente? Tem esse trecho mais outro. Hamed. Talvez essas ideias de punição alienatórias sejam os frutos da incapacidade da nossa reflexão sobre a bondade divina. O que chamamos de sofrimento, entre aspas, atenção, sofrimento entre aspas, é simplesmente o resultado de nossa falta de habilidade para desenvolver as coisas corretamente, pois na vida não existe prêmios nem castigos, somente as consequências dos nossos atos. Bem, aí voltamos à ideia do Deus castiga, né? Quando nós aprendemos lá atrás que Deus castiga, qual é a concepção do Deus? A concepção do Deus é o Deus que pune. Então, se Deus lá no cajado puniu, eu hoje estou sofrendo por culpa de Deus que me puniu, porque Ele que pune, né? A leitura não é bem por aí. A leitura é em que perspectiva? É uma consequência natural, é um reflexo, é a colheita. Fomos nós que plantamos pedra e hoje estamos colhendo pedra. Ou fomos nós que plantamos amor e hoje estamos colhendo amor. Isso é uma lei inevitável, a lei de ação e reação. Não tem para onde fugir. São as escolhas da nossa vida o tempo inteiro que nós fazemos. O tempo inteiro nós fazemos escolhas, eu também repito isso. Aliás, eu postei uma palestra que está aí, o poder da escolha. Se você gosta desse tema, está lá, o poder da escolha. Procura lá, que eu falo só sobre escolhas. Então, o tempo inteiro nós estamos fazendo escolhas, estamos fazendo ação através da nossa escolha, e a nossa ação vai ter uma reação, vai ter um resultado de acordo com a nossa ação. Positiva, resultado positivo. Negativa, resultado negativo. Não tem nada a ver com Deus punitivo. Não tem nada a ver. Deus não está lá no cajado punindo ninguém, fazendo as pessoas sofrerem. O sofrimento, muitas das vezes, nesse sentido, é uma consequência natural das nossas ações errôneas. Se de alguma forma a gente plantou pedra e hoje está colhendo pedra, mas coitado de mim. Como é que ele fala aqui? Olha, falei tanto que bloqueou de novo. Pera aí, só um minutinho. É que bloqueia toda hora aqui esse tablet. Não existem prêmios nem castigos. Então não existe castigo nenhum, não existe prêmio nenhum. Olha que sorte. Que sorte. Será que é sorte? Ou será que é a colheita? Nossa, mas que azar, é castigado, é o castigo de Deus. Será que é castigo? Ou será que é consequência natural? Então muda, Hamed traz essa perspectiva, mudando exatamente a leitura dessa conceituação de sofrimento. E quando a gente entende esse Deus que não é o Deus punitivo, que é o Deus de amor, a gente para de considerar ou muda a ideia dessa questão do sofrimento, que muitas vezes o sofrimento é uma responsabilidade nossa, por alguma escolha. E hoje, muitas das vezes, atenção, eu estou aqui generalizando, tá? É muito complicado falar sobre sofrimento, dá para falar um seminário inteiro sobre isso. Mas muitas das vezes o sofrimento hoje faz parte de um expurgo natural necessário para o nosso processo evolutivo. E aí a gente pode separar dor, sofrimento, porque dor não é sofrimento. Aí vai para outra esfera que eu acho que não vou ter nem tempo de falar aqui. Vai ficar para o próximo capítulo. Pronto, se você quer saber sobre dor e sofrimento, Hamed no futuro vai falar sobre isso. E eu vou falar bastante sobre isso. Pontuando, dividindo, separando. Se você gosta desse tema, fique no curso, no estudo. Vamos lá. Vamos continuando agora no último trecho para a gente terminar. Vale, porém, considerar que, à medida que nossa consciência se expande e maior lucidez se faz na nossa mente, maiores serão nossos compromissos perante a existência. Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando sobre maturidade emocional, sobre raciocínio lógico. Vamos assumir a responsabilidade pela nossa felicidade. Aí felicidade, ó, de novo, eu falei sobre felicidade no estudo passado, tá aí, aula 2, você quer saber só sobre felicidade, foi aula 2. Vamos assumir a responsabilidade,
partir do momento que nós temos consciência das coisas, e eu tenho certeza que você que está me escutando aqui, você tem muita consciência, porque senão você não estaria nem conseguindo acompanhar o raciocínio lógico. Não que eu tenha um grande raciocínio lógico, mas para a gente poder ter ler esse livro e compreender esse tipo de conteúdo, de alguma forma a gente já tem um nível evolutivo que seja alguma maturidade, alguma inteligência emocional. Ponto. Então, a partir desse momento, a gente tem um controle maior, uma responsabilidade maior sobre a nossa vida, sobre os nossos sentimentos. Assumindo as responsabilidades e deixando para trás, muitas das vezes, aquele papel de vítima que nós fazemos perante a vida. Que, ai, coitado de mim, coitado, porque eu não merecia, porque isso acontece comigo, porque, poxa vida, porque injustiça. Será? Será que é isso? Será que é isso? Vamos analisar isso profundamente. Vamos avaliar o nosso eu. Não precisa avaliar a reencarnação passada. A gente não precisa fazer um processo de TVP, de regressão, para enxergar as nossas tendências, as nossas aptidões, as nossas qualidades, os nossos defeitos. Basta um olhar simples, superficial, para a gente já perceber mais ou menos que tipo de farinha a gente é. Nós somos todos farinhas do mesmo saco, né? Mas a qualidade, o quilate, pronto, farinha não. O quilate, vamos dizer assim, o quilate que nós somos. Quantas qualidades nós temos, quantas dificuldades nós temos para recuperar. Como nós podemos fazer da melhor maneira possível. E sim, assumindo a responsabilidade novamente sobre a saída dessa ignorância, que é o título do capítulo, que fala sobre ignorância. Não somos mais ignorantes. A ignorância existe quando nós não temos conhecimento de algo. A partir do momento que nós temos conhecimento, temos a responsabilidade por essa questão. E para mim a leitura que eu faço é: temos a responsabilidade pela nossa felicidade. Nada mais do que isso. Porque no fundo é o que a gente sempre está buscando o tempo inteiro, é sermos felizes cada dia mais que passa. E é isso. E terminei a reflexão de hoje. Acho que eu não fiquei devendo nada. Deixa eu fazer a minha revisão aqui nas minhas anotações. Acho que eu falei tudo. Sempre tem um pouquinho mais para falar, mas já falei tudo. Muito obrigado por vocês estarem aqui presentes. Espero que vocês tenham gostado, como eu gostei. Espero que tenham tocado você, como alguma parte, como para mim, teve uma parte que me tocou bastante, principalmente aquela parte das expectativas, algo que me toca. Tomara que o capítulo tenha tocado você, que eu possa ter facilitado, ajudado esse estudo. Tomara que vocês estejam gostando de alguma maneira, tá bom? Vamos fazer nossa oração agora para terminar. Convido a todos a fecharem os olhos comigo, agradecer a Jesus, a Deus nosso Pai, a espiritualidade de luz. Obrigado por estarmos aqui, reunidos em Teu nome, buscando a Tua palavra, o Teu conhecimento. Obrigado mais uma vez, Hamed, por esse estudo, por essas reflexões, que possamos levar esse conhecimento para a nossa prática, no dia a dia, para aqueles principalmente que têm crianças nesse papel de educadores, que possamos estar atentos à nossa felicidade, à felicidade desse espírito que reencarna no nosso seio familiar e que possamos dar o melhor de nós. Muito obrigado mais uma vez, que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos e espero vocês no capítulo 4, semana que vem. Tchau, tchau.